Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E eu, Renata Dalmolin, sou a host desse podcast. E hoje estou com uma convidada muito, mas muito especial. Mais uma vez, a gente está aqui no nosso estúdio paulista e eu trouxe a Leila para contar um pouco mais para nós sobre como foi o início da carreira dela, como foi quando ela começou, como está sendo a jornada dela de empreendedora, esse empreendedorismo feminino, né, que a gente tem, as redes sociais, digital, enfim. Tem muito assunto para a gente falar por aqui. Estou com a Leila Brito, engenheira civil. Gente, o currículo dela é gigante, tá? Então, esperem aí. Engenheira civil, especializada em regularização de obras, formada há 11 anos. Ela é CEO da Solução Engenharia e Arquitetura e fundadora de uma formação completa, estrategistas legal de obras e também, gente, olha só essa, fundadora da maior comunidade de regularização de obras na construção. Leila, seja bem-vindo, que honra ter você aqui. Oi, Rê, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. É uma honra, é meu primeiro podcast. Tô me sentindo muito especial por estar aqui, por toda a nossa trajetória, por toda a nossa parceria, amizade, carinho e principalmente pelo conteúdo maravilhoso que eu sei que a gente vai conseguir colocar aqui para essa galera. Nossa, eu tô ansiosa para todas as perguntas que eu tenho que te fazer. Gente, a Leila foi um dos contatos que a internet me trouxe, né? Então, o Instagram acabou conectando ali eu e a Leila, a gente começou a conversar. Duas leoninas, então a gente fala infinitamente, a energia bateu absurdamente. Então, a gente tá aqui, trouxe a Leila para ela contar um pouco para vocês. Eu sei que muita gente tem dúvida. Hoje, olha, né? Ah, Renata com escritório, Leila com seus 100 mil seguidores no Instagram. Caraca, tá muito distante de mim. Mas não, tem um caminho que foi seguido e foi bem essas dicas que a Leila veio trazer e explicar como que foi esse início, como que ela se tornou hoje a Leila Brito, que todo mundo olha, que eu fiquei sabendo que ontem na feira ela foi parada várias vezes na FECOM, a galera queria foto, a galera viu o look. Ah, Como foi chegar em ser quem é a Leila Brito hoje? Como é que foi esse começo? Da onde veio a engenharia? Como foi? vou te contar. Mas só fazendo aqui a observação da feira, realmente é bem surreal isso. Acho que eu nunca vou me acostumar com as pessoas querendo conversar comigo, as pessoas querendo tirar foto comigo, porque eu sempre me posicionei como uma autoridade na área da regularização, mas principalmente como uma professora. E eu tenho isso dentro de mim de que o professor, o mentor, ele é o amigo. Ele é o aliado. Então, eu tô ali de igual para igual. Eu quero que as pessoas alcancem o patamar que a gente vem alcançando. Quero que eles ultrapassem o nosso patamar de sucesso profissional, de satisfação profissional. Então, eu acho que eu nunca vou me acostumar com esse jeito das pessoas de, ai, nossa, intocável, ai, nossa, ela é gente como a gente. Sou gente como a gente. Acho que a internet traz muito isso de blogueiragem, de pessoas que têm status e tal, e é diferente do que a gente quer passar, muito pelo contrário, a gente quer mostrar toda a nossa trajetória, que foi o que você me perguntou aqui que eu vou te responder. Mas justamente isso, de que não é porque a gente começou ali algum tempo atrás, a gente conseguiu uma visibilidade maior, que significa que a gente é diferente. Não, tá todo mundo ali no mesmo barco e a gente quer ajudar essas pessoas a remarem junto com a gente pra gente transformar a construção de forma geral no Brasil, para que ela seja mais valorizada, para que ela seja acessível, para que as pessoas consigam entender que dá sim para se construir com a prevenção, com a regularização, com a documentação correta, passando segurança para todo mundo, né? Que é o nosso cliente final. Mas te responder. Sabe que antes de você contar, você abriu um tema muito importante, que é essa questão do "Nossa, Leila, você é de verdade". É um comentário que eu sempre escuto quando alguém que me conheceu pela internet me encontra pessoalmente e fala: "Caraca, você é de verdade". E é engraçado, Leila, que a gente vê como as pessoas, em geral, da internet, elas estão errando no óbvio, porque elas estão criando um personagem para estar lá. É mais Elas fácil, ainda né? não entenderam que o que conecta é isso, é a autenticidade, é você ser você mesmo. Uhum. Então eu vejo que, assim, quando as pessoas falam: "Meu Deus, o que fez vocês se destacarem? Qual é a fórmula mágica?" Não Não é. tem. É básico, é fazendo o óbvio bem feito, é o estar no Instagram, é o ser você mesmo, não criar um personagem e viver aquilo de verdade, né, Uhum. de fato que, Renata não bebe, então se a gente vai sair à noite, a Renata não vai beber, porque não é um personagem do Instagram, é essa mesma Renata. Todo mundo sabe que eu corro, então eu venho pra São Paulo, sempre meu tênis vem junto. Então eu falo que quando a gente
traz essa autenticidade, essa verdade, que é o básico. Eu não consigo entender como tem pessoas que não fazem isso. As primeiras vezes que eu ouvia a Leila: "Renata, você é de verdade". Eu falava: "Tá, mas tem alguém que não é?". Eu falava: "Como Tem, assim?". Eles: tem. "Não, tem gente que no Instagram é uma coisa, na vida real". Eu falava: "Como assim?". Até porque os meus mentores são de verdade, então eu nunca tive contato com pessoas que não são de verdade. Sim. Então Quem te isso que influencia, né? isso, quem me influencia é de verdade. Chego Uhum. na Carol Cantelli, é a mesma Carol que eu vejo no Instagram. Chego no Joel J, é o mesmo Joel que eu vejo no Instagram. O Joel sempre brinca, né, ele fala: "Aqui a gente tá você tá com o Joel Moraes, não é mais o Joel J". Eu falo: "Caraca, mas ainda assim é o mesmo Joel". Aham. Então, isso que você trouxe é muito bacana por isso, porque é o básico. Eu acho que é a regra número um, assim: "Ai, quero estar no digital? Beleza, seja você mesmo, seja de verdade". Seja de verdade, fantástico. Eu acho que, eu acredito muito nisso. As pessoas elas gostam de se agarrar ao inalcançável para justificar o fracasso. Pesado Então já, hein? pesado. Nossa, Mas é 10 muito minutos de podcast, pô! mas é muito real isso e eu não tô dizendo as pessoas, eu digo eu também. Eu enquanto as pessoas, é muito mais fácil eu admirar aquela pessoa que já nasceu de família rica, que estudou 6 anos nos Estados Unidos e veio para o Brasil já com a empresa montada, do tio, do avô pronta, só teve que pegar um cargo ali de sucesso e, claro, né, com o conhecimento, alavancou ainda mais essa empresa. Essa pessoa é foda? Ela é foda, mas a gente tem que entender que o cenário que fez aquela pessoa ser o que ela é totalmente diferente de a maioria da população brasileira. Então, eu admiro aquela pessoa, mas eu tenho a consciência de que, para eu chegar no patamar dela, é uma loteria. Então, eu não vou ficar me comparando ao inalcançável. Eu vou me comparar à Renata, que veio de uma família igual a minha, que fez uma faculdade igual a minha, que está conseguindo bons resultados. A gente senta para tomar café, você me dá uma mentoria, porque é a nossa realidade. Então, é muito mais fácil eu me agarrar aos monstros reais e conseguir sanar um por um desses monstros para eu conseguir chegar no meu sucesso, do que eu sentar minha bundinha na cadeira ou deitar em posição fetal na cama, ficar me balançando, chorando, dizendo: "Ai, eu não consigo 1 milhão de seguidores". Não é isso que vai fazer o meu sucesso. "Ai, eu não consigo ter 7 dígitos no ano na minha empresa". "Ai, nossa, eu não tenho um título de uma revista". Por que que eu tenho que ter isso, né? Por que que aquela pessoa postou aquilo lá, é legal, admiro, mas por que que eu vou ficar presa a não fazer o básico, como você disse, né, o óbvio, que é viver a vida real, e pensando naquela pessoa inalcançável. E aí, quando a pessoa conhece a nossa história, ela vê que a gente é de verdade, ela vê que é possível, muitos aproveitam essa possibilidade, esse gancho de: "Cara, é possível, vou junto com elas", e muitos se agarram a: "Nossa, eu não consigo. É Não vou muito conseguir, é difícil. muito difícil, não é pra mim, eu não consigo", e não sai do lugar e é a minoria, mas existe também, né, a gente fala Sabe que dos um 2 dado lados. que na mentoria que eu fiz semana passada, estava conversando com o Joel, explicando sobre como que funciona, né, o podcast, como que acontece tudo. E a gente estava falando sobre pessoas ricas e tal, e ele me trouxe um dado muito importante. Ele falou: "Renata, 86% das pessoas que são ricas hoje não nasceram ricas". Então nós temos a ideia de que, meu Deus, aquela pessoa saiu de um berço de ouro, mas não, a maioria construiu. E a gente está vivendo numa era onde tá muito fácil você ser rico e você conseguir dinheiro. Por Uhum. mais que a gente esteja em um país onde tem uma dinheirofobia espalhada, né, as pessoas têm medo de falar de dinheiro, mas a gente está vivendo uma época onde está muito alcançável você ter um sucesso financeiro, está muito alcançável você ser alguém, você ter seu nome. O digital, ele expandiu muito tudo isso, né. Sim, sim. Eu enxergo que esse alcançável, no meu ponto de vista, vem muito relacionado à facilidade de encontrar a informação. Então, se você se influencia, se você se rodeia de pessoas que vão te trazer a informação, e quando eu digo isso, estou falando de livro, estou falando de série, estou falando de podcast, como também o amigo da academia, o amigo da igreja, não é porque tá no presencial ou no offline, não. Todas as áreas da minha vida eu busco ficar rodeada de pessoas que vão trazer para mim mais informações que vão me proporcionar essa evolução de conhecimento para eu alcançar o dinheiro, para eu alcançar. Quando a gente fala assim dinheiro, talvez a pessoa que está escutando a gente não esteja preparada, vai falar assim: "Nossa, essas capitalistas, né?". O dinheiro é o que vai nos possibilitar ter as nossas realizações. Meus sonhos não são orgânicos, os meus sonhos não são de ONG, né? Todos os meus sonhos precisam ser realizados e pagos por mim mesma. Então eu preciso trocar de carro, eu quero comprar casa, eu quero proporcionar uma qualidade melhor para os meus futuros filhos, para os meus pais, tudo isso é dinheiro. É disso que eu estou falando, né, bancar os meus desejos. E aí, para eu bancar os meus desejos, eu tenho total consciência de que eu preciso
trabalhar, eu preciso investir e eu me rodeio de pessoas e informações que trazem para mim o conhecimento. Então, no meu ponto de vista, e o que eu carrego muito para os meus alunos é isso, né? Ao invés de a gente ficar gastando energia, focando e crescendo os nossos medos, os nossos traumas, os nossos fantasmas, como eu brinco muito, eu prefiro muito mais investir energia em entender qual é o problema que está. Até falo para os meus alunos, gente, traz para mim, o que está te travando? Fala para mim. Fala em uma palavra. Ah, eu tô com medo porque eu não sei o que eu vou responder pro cliente. Vamos trabalhar então a resposta pro cliente. Ah, eu tô com medo porque se a prefeitura mandar uma notificação, se o bombeiro mandar uma notificação, eu não vou saber responder. Nem chegou a notificação ainda, meu querido. Quando a notificação chegar, você me conversa comigo e a gente vê qual é a notificação. Às vezes, um Google, agora com a inteligência artificial aí, eles vai lá dar um Chat clique, né? GPT, pum. A resposta tá ali. Para de sentir medo em o problema ficar grande e comece a focar. Quem são as pessoas que vão me ajudar caso isso aconteça? Esteja rodeado com essas pessoas. Às vezes você nem vai precisar. Às vezes você vai influenciar muito mais essas pessoas a crescerem do que você imaginava que pudesse. Você está esperando mais apoio delas, você vai apoiar muito mais. E quando você olhar para trás, você fala assim: caramba, consegui, venci aquela barreira, agora peraí, deixa eu pegar o outro, porque a gente sempre vai estar num ciclo, né? Sempre vai vir um desafio, um degrau a mais, um degrau a mais. O dia que isso parar, a gente morreu. Morreu, né? Não tem mais jeito. Mas você perguntou no meu começo, eu não respondi, né? Vamos lá. É que ficou muito interessante esse Mas assunto, vamos gente. continuar, Meu vamos Deus. continuar. Pode contar agora, então, como foi o seu começo, como que, da onde surgiu a engenharia, da onde surgiu Leila Brito na internet, como é que foi isso? Tá. Bom, os meus pais, eles tinham loja de materiais para construção, então desde os meus 9, 10 anos de idade, eu cresci, minha infância foi dentro de loja de materiais para construção. Quando a gente tem aquela formação, né, vou ter uma profissão, eu via os meus pais sendo comerciante, os vendedores da nossa loja, e eu via construção, vai rodeada de vários pedreiros, construtores, empreendedores, engenheiros, arquitetos que trabalhavam comprando ali na loja de materiais de construção dos meus pais. Era uma loja simples, de bairro, cidade pequena, interior, então não tinha muito acesso a outras informações, até porque naquela época não existia internet, né, acessível, não existia a facilidade na palma da mão que nem a gente tem hoje. Então, o mundo que eu vivia, o sistema que eu vivia era construção. Os meus pais, sempre viram os engenheiros, os arquitetos e gostavam daquela profissão. E meu pai sempre foi muito visionário, assim, ele sempre me incentivou muito, ele falava assim: "Filha, você vai ser igual essas pessoas aí". E ele via, a gente trabalhava ali na loja, gente, né, a gente era uma criança, mas ficava ali vendo os meus pais, me sentia trabalhando, né, mais perturbava que tudo. Mas eu estava ali mexendo com o cimento, com as conexões, estava ali envolvida. O amor começou ali. E aí ele falava para mim assim, eu vejo esses engenheiros vindo aqui trazer cliente, dependendo da obra que eles fazem, obra de baixo padrão na época ainda, 90.000, 100.000, você vai ser isso aí. E eu estudava em escola pública, então os professores, a escola, ele não tinha aquele incentivo de, ai, pensa numa graduação. Na minha cabeça não era muito voltada nisso. E lá, quando chegou a hora de, vamos, né, que faculdade você vai escolher? Eu tava perdidaça, fui no tiro-alvo, até dança. Amo dançar, diga-se de passagem, é o meu hobby preferido. Então, até dança entrou ali no balaio. Vou fazer o que der certo. Muito nova, 17 anos. Então, eu gosto de pontuar isso, a questão de ser muito nova, a questão de estar perdida, porque tem gente que olha a autoridade que eu construí na internet hoje e acha que, nossa, nasceu em família que tinha engenheiro, ela já veio de bagagem que passaram um escritório para ela, e não, eu sou igual a maioria da população brasileira, vim da baixa renda, vim de comunidade, de situação de família, que eu fui a primeira a ter uma faculdade, então os meus pais trabalhavam de domingo a domingo para conseguir bancar que eu tivesse os meus estudos universitários. Sou muito grata e quero poder retribuir isso em muito amor e também, que eles tenham muito orgulho, né, de toda a dedicação. Acredito que eles tenham, claro, eles falam pra mim que tem, óbvio, mas que mais e mais, né. Enfim, e aí, junto com a minha família, junto ali com os meus pais, meu irmão, a gente foi construindo, a loja foi crescendo, passou a ser uma das maiores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Mais e mais engenheiros começaram a trabalhar ali em parcerias com a gente, arquitetos. E aí eu, na hora de prestar vestibular, foi engenharia na sorte, na roleta russa, foi, né, como eu disse, biologia, dança, arquitetura, engenharia. Deu certo ali, a cair na engenharia. Comecei a estudar sem saber nada, absolutamente nada do que eu ia fazer na vida, até o último ano. Fiz estágio, na época comecei a faculdade em 2008. Era uma época muito boa para construção, então eu fiz estágio praticamente 4 anos.
coisa raríssima, e ganhava bem, diga-se de passagem aí pra época. Tinha um salário bem legal. Na época a gente podia escolher o estágio, mas mesmo assim, Rê, é louco falar isso, mas eu gosto de pontuar isso porque as pessoas não imaginam. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo da vida. Não tinha noção. Eu sabia que eu tinha que cumprir estágio, aí eu fui, fiz 4 anos de estágio, transitei em várias partes, obra, qualidade, suprimentos. Fui ali passando, né, por várias áreas. E aí eu comecei a perceber que estava perto de me formar, não me sentia segura. A insegurança começou a bater, que eu vejo que muitas pessoas sentem essa tal da insegurança pré-formação e pós-formação também. Ela é real, ela existe, ela é muito grande. E começou a bater um desespero, o que eu vou fazer da vida. E aí eu comecei a entender que eu queria me efetivar numa empresa, não interessava o salário, por qualquer salário. O fato era, se eu for registrada em qualquer empresa como engenheira, eu vou fazer valer o esforço dos meus pais, vou ser engenheira. Tô kit aqui comigo mesma, com os meus fantasmas, com os meus monstros. E vou crescer aqui fazendo o meu nome dentro dessa empresa, porque eu vou ter sempre um gerente, vou ter sempre um diretor, um superior, que vai corrigir tudo que eu faça, então não vai passar nada de errado. Se eu não vou assinar a RT, porque eu vou ser só uma recém-formada, então uma recém-formada contratada júnior, auxiliar, depende da situação. 5.000, 6.000 tá ótimo pra mim, tá lindo. Tava satisfeita. Mas eu levei uma bela de uma rasteira com os meus planos, porque quando eu me formei em 2012, eu me formei bem no pezinho da crise, de uma das crises políticas, econômicas que o Brasil passou. E aí, várias construtoras pararam de pegar a obra, inclusive a que eu trabalhava, que era uma bem renomada na época, várias obras fecharam, e aí eles reduziram absurdamente a quantidade de profissionais, e eu não fui efetivada. E eu tinha, meu plano de carreira estava ali desenhado. Tava desenhado, pronto, assim, detalhado. Passo a passo aqui, ó, ano que vem eu faço isso. Até a data que eu ia casar, sem nem ter namorado, eu já tinha colocado ali no esquema, ó. Deu certo essa deu certo. data? Claro que não, né? Ah, tá. Não deu certo nada. Não deu Senão eu certo já ia nada. começar a escrever a minha também, vai que funciona. Não, não deu certo nada. Não, funciona. Fazer um mapa do sonho funciona, acredito muito. Pra mim, eu acredito muito. Mas ali eu Também. não fiz o mapa do sonho. Ali eu fiz o meu roteiro de vida. Eu quis dar uma de Jesus. Ó Deus, né? Fiz ali. Sei que você Não fez meu funciona. roteiro, mas eu fiz um novo aqui, ó. É tipo Olha isso. ele, por favor. É tipo assim, me passa seu e-mail aí pra eu te enviar o meu. Foi tipo isso, e eu me frustrei legal, entrei numa depressão. E eu não tenho vergonha de falar isso, já tive no passado, já tive. Eu não tenho vergonha de falar isso porque eu vejo o quanto isso ajuda outras pessoas. É muito real essa depressão que as pessoas passam nesse pós-formação, porque a gente acredita que vai ter um caminho, uma jornada, e essa jornada depende muito da gente. Só que eu gosto muito de colocar essa metáfora. Um recém-formado, principalmente em engenharia, que exige muita responsabilidade técnica, é como se fosse um bebê. Um bebê que acabou de sair do ventre da mamãe ali. Esse bebê não sabe andar, não sabe falar, não sabe comer, ele depende 100% dos pais, da mãe. Então, ele exige ter um mentor. Por que que a gente quer sair da faculdade se sentindo o mentor? Por que que a gente sai com o pensamento de que a gente tem que saber tudo? Qual é o problema de você acabar de sair da faculdade e falar que você não sabe fazer uma obra, que você não sabe fazer um projeto? Que você não sabe qual é a norma que você tem que ler? Qual que é o problema? Por que que a gente tem tanto tabu e tanto desafio em assumir isso? Quantas e quantas e quantas pessoas não deixam por vaidade de buscar ajuda de outras pessoas, porque tem medo de se expor e as pessoas vão saber que você não sabe, que você precisou fazer um curso? Que você precisou participar de cursos online, de fazer cursos presenciais. Por quê? O médico, quando ele não termina a faculdade dele, ele não fica lá 3, 4, 5 anos, sei lá, em processo de Residência. residência? Por que que a gente acha que o engenheiro, o arquiteto, o advogado, por que que tem que ser diferente? Então, imagina aquele bebezinho ali que depende da mãe por 2, 3 anos até ele aprender a engatinhar, andar, se arrastar ali, conseguir se locomover, pegar comida com a mão. É o mesmo processo. E por incrível que pareça, pode demorar também 3, 4, 5 anos pra gente começar a ter a nossa independência e conseguir comer e falar sozinho. E tá tudo bem. Tem algumas pessoas que se desenvolvem mais rápido? Tem. Hoje em dia a gente tem, como eu disse aqui, a facilidade da internet, que se você tem ao seu redor pessoas que te ensinam, você vê os seus alunos. Tem gente que nem se formou com o seu auxílio, eles conseguem fazer projeto, conseguem se sentir mais confiante.
Mas ainda assim existe um período ali, 3, 6 meses para aquela pessoa ir ganhando essa confiança. É realmente isso, aceitar que nós somos um bebê. Somos um bebezinho ali que vai crescer e se enxergue como um bebê, se permita isso, dê espaço para isso crescer. Eu adorei essa metáfora, nunca tinha escutado. E ela faz muito sentido. E é muito interessante também, Leila, a parte do você precisa de um mentor nesse começo. Então, saber também escolher esse mentor. É Uhum. comum que quando a gente sai da faculdade, a gente queira qualquer emprego, mas o que pague mais. Sem entender Status. status, eu quero que me pague mais. Mas na verdade, quando eu saio da faculdade, o que mais importa é o que eu vou aprender mais, né. Independente lógico que a Exato. gente precisa de dinheiro pra pagar a conta, logicamente, mas nesse processo eu ter um mentor que vai me guiar e vai me mostrar o caminho de verdade, vale muito mais do que Uhum. o salário que eu estiver ganhando. Eu adorei sua metáfora, sério, parabéns. Parabéns. Obrigada. Não sei se é de minha autoria, faz tempo que eu carrego ela. Já nem lembro mais se fui eu que desenvolvi, se eu vi num filme, num livro, se alguém me falou, mas eu também gosto muito dela. Pra mim faz muito sentido em tudo na minha vida, eu falei: "Gosto muito de dançar". Então sempre que eu vou aprender uma dança nova, sempre que eu vou aprender uma coreografia nova, eu me coloco no lugar de bebê. A coordenação motora vai precisar ser aprendida, o toque da música vai precisar ser aprendido. E aí cada um tem a sua expertise. Tem gente que sai da faculdade parecendo professor, tem, mas é a minoria. E mesmo assim aquela pessoa tem um desafio. Eu tenho uma amiga que ela é fantástica. Eu tenho a sensação de que qualquer projeto que eu falar pra ela fazer ela se formou 2, 3 anos depois de mim, então tem bastante tempo, desde a época de formada. Eu tenho a impressão de que qualquer projeto que eu fale pra ela fazer, ela tem conhecimento, ela sabe desenvolver, ela vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas ela sabe desenvolver e ela dá aulas pra mim com relação ao que ela desenvolveu, mas ela não sabe atender cliente. Toda vez que ela precisa atender um cliente, ela me liga, ela tem uma toda vez, né, na época, no começo, no recém-formada ali, ela me ligava, ela mandava mensagem, ela tremia na base, pedia pra eu ir junto com ela, porque ela não tem a expertise da comunicação. Não é nem segurança no que eu vou falar para o cliente, mas ela tem aquela muito, muito técnica, então ela vai direto ao ponto. É isso, quer, não quer, e ela não conseguia fechar contrato. E eu sou super comunicativa, a gente tá aqui, né. Estamos percebendo. E uma foi trocando com a outra a experiência. Então, por mais que ela fosse muito fantástica, ela é muito fantástica na parte técnica, ela lembra normas, eu falo pra ela assim, eu mando: "Li, que norma que não sei o que, não sei o que", ela lembra até a atualização da norma. Ela não tinha expertise em nenhuma área, na precificação, na venda. Então, é bom as pessoas entenderem que existe esse caminho e cada um tem um caminho diferente, cada um tem um processo de aprendizado diferente. Para mim não foi diferente disso. Passei, como eu estava dizendo, né, o período ali de depressão, de: "Nossa, o que eu fiz da minha vida?". Eu emagreci 10 quilos em 3 meses. Caraca. Eu já era magra, fiquei uma tripa. Batesse o vento ali, minha filha, ó, ia embora. Fiquei muito magra, rosto fundo aqui, porque o que que eu comecei a sentir? A frustração de ter o diploma, já tinha tirado o meu CREA, então já tinha uma dívida, já tinha ganhado uma dívida ali, né. E muito forte dentro de mim a sensação de meus pais trabalharam de domingo a domingo à toa. Meus pais poderiam ter trabalhado menos, meus pais poderiam ter investido esse dinheiro para eles viajarem, para eles comprarem um carro, para mudarem de casa, qualquer coisa. Aquela sensação nunca houve, que fique claro, nunca houve nem indiretamente a cobrança por parte dos meus pais. Sempre eles me incentivaram, mas eu via ali o trabalho deles, então era muito forte dentro de mim, tipo assim: eu vou retribuir esse esforço. Eu não consigo trabalhar aqui com vocês, porque eu preciso estudar, porque eu preciso fazer estágio, mas eu vou retribuir. Uma coisa que certo ou errado é minha, é minha. Tem gente que fala que: "Ai, meu Deus, né, é minha e me deixa". É meu e tá tudo É, tá bem, tudo não se bem, intrometa. não se intrometa. E aí, o meu pai ali, ele teve a ideia de montar o meu escritório dentro da loja, que aí foi um marco muito importante pra mim, montar o meu escritório dentro da loja, aí ele pegou e construiu ali, ele com a minha mãe construíram ali dentro. Então eu não tinha o custo de ter um escritório, porque o escritório estava dentro da loja. E gente, eu tinha o acesso aos clientes que nos contratam 24 horas, vai, 8 horas por dia. Mas o marketing 24 horas, porque era uma das maiores lojas de materiais de construção da cidade pequena, então poucos habitantes, mas ainda assim tinha ali o nome, a pessoa vai até a loja comprar um prego, ela viu o meu nome. E a gente colocou várias faixas, na época ainda não tinha esse negócio de divulgar, a divulgação era no máximo no rádio. Em 2012, a gente não via tanto ainda divulgação nas redes sociais, mas estava começando, né. Então a gente fez placas, saiu espalhando, enfim. E
pela influência da loja, pela influência dos meus pais, eu acabei recebendo a proposta para trabalhar na prefeitura, como contratada, não concursada, para trabalhar na prefeitura municipal lá de Montemor. Um beijo, minha cidadezinha querida, interior de São Paulo. Porque não tinham outros profissionais na cidade. Então, acabou que entrou uma administração nova na época e o prefeito da época estava buscando engenheiros para fazer a equipe técnica dele, de obras e planejamento. E não tinham outros profissionais. E aí, falaram para ele, é a filha do Luizinho, tal, tal. Ele ligou pro meu pai, ele falou assim, pede pra sua filha vir aqui. A gente nem se conhecia. E ele fez uma entrevista ali comigo. Eu entrei pra prefeitura e eu falo que foi uma escola. Eu sou muito grata a essa oportunidade da minha vida. Porque regularização de obras, quem trabalha com ou quem já ouviu falar, não aprende na faculdade. Aprende no dia a dia. E eu tive a possibilidade de aprender regularização de obras por dentro. Eu aprendi regularização de obras por dentro de onde a gente faz a aprovação. Então, para vocês entenderem aqui, só para pontuar, a regularização de obras é um processo que a gente faz tanto para obras prontas, como também para obras que vão ser executadas, obra do zero, reforma, ampliação, demolição. E qualquer obra, pelo Código Civil Brasileiro, precisa ter o alvará de construção e quem emite é a prefeitura. Então, o Código Civil veio como uma base, a partir do Estatuto Brasileiro, a partir do. Enfim, foi implantado ali que toda prefeitura, com algumas condições, precisa ter o plano diretor. Então, a maioria das prefeituras tem esse plano diretor, tem esse código de obras e emite esse alvará de construção para que essas obras sejam liberadas. Obra finalizada, enfim. E eu vim para dentro de quem faz. Então, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei ali um longo período, bastante tempo, dentro da prefeitura, entrei com um salário, assim, miserê, mas como eu disse, qualquer coisa me valia. Eu estava só preocupada em fazer valer o tanto que eu tinha estudado. E eu sempre fui muito econômica, né? Eu nunca fui uma pessoa muito gastona, não. Até porque eu cresci no interior, não tinha muito o que fazer. Não tinha muito como gastar? Gastava com açaí, né? A gente revezava ali, final de semana a gente ia tomar açaí, no outro a gente ia comer pizza, no outro comer lanche. Saía da missa e revezava. Ficava os 3 pontos turísticos da cidade. Se tivesse muito calor, a gente levava o açaí pra praça, né? Você também tem a cidade interior, né? Tem umas, né? Não tinha muito rolê assim, mais avançado, a gente pegava uma galerinha ali, pegava o carro e ia pro shopping. Outra cidade, pegar, né? Quantos habitantes tem? Hoje, Como que é o nome? Montemor. Hoje deve ter uns 60 mil. É pequenininha. Na época? 50. A gente tá falando de 11 anos atrás. Eu chuto dizer aí que deva ter crescido uns 10 mil. Perfeito. É uma cidade. É bem pequena. É uma cidade pequena e acredito que nunca vai ser uma cidade grande, assim, não. Mas ela tem as características de uma cidade para aposentados, uma cidade calma, muito sítio. A economia da cidade gira em torno de plantio. É essa pegada. Acredito que nunca Quantas vai horas mudar. daqui? A gente tá aqui na em capital? Moema. 1h40. Perto. É interior, perto. mas é perto da É capital. como se fosse um bairro de Campinas. Perfeito. Mas é uma cidade, a gente tem ali meia hora, você tá no centro de Campinas. Então, eu estudei, fiz a faculdade em Campinas, fiz estágio em Campinas, voltava pra casa todo dia. É bem perto de Campinas, é região metropolitana. Perfeito. Mas ainda assim, tem todo o carinho de ser uma cidade bem aconchegante, assim, bem calminha. Você não escuta nenhum barulho, os passarinhos, Interior, né? bem interiorzão, bem interiorzão. Amo minha cidade. Não moro mais lá por conta das evoluções profissionais que a gente precisa voar, né? Mas sempre que posso, todo feriado, tô pro lado de lá. E aí foi. Na prefeitura eu ganhei muita experiência. Tive a possibilidade de trabalhar tanto na parte de corrigir projetos públicos para escolas, hospitais, como também para corrigir projetos privados. Então, a pessoa que vai fazer uma construção dentro de um condomínio fechado ou no loteamento aberto, seja de baixo ou alto padrão, tanto faz, a pessoa que busca o alvará, ela entrega o projeto dela na prefeitura e nós, a parte técnica, fazemos toda a correção de acordo com a lei municipal. Cada prefeitura tem a sua lei. E aí, a partir disso, a gente emite o alvará de construção, depois, quando finaliza a obra, o ABITS, certificado de conclusão de obras, que são os documentos necessários para registrar essa obra, para a pessoa ter a propriedade dessa obra em matrícula. Cara, a gente não fala disso na faculdade. Eu tive um choque. Eu falo que eu tive uma faculdade dentro da prefeitura. E ali eu fui crescendo para
aprender o máximo, o máximo. A gente tem a piadinha, né, pessoa que trabalha no funcionário público, né, tem essa piadinha aí que o povo fala, mas eu não sei não, não vi isso Qual é não. a piada? Que a pessoa que trabalha na prefeitura não gosta de trabalhar direito, que funcionário público não faz Sim. nada, não faz direito, e principalmente quando é cargo de confiança como era o meu, né, nem comparece. Tem as pessoas que fazem essas polêmicas, eu não, tá, gente? E tem as pessoas que aproveitam essas oportunidades, né? Eu aproveitei, a gente, né, no caso a administração montou um time, a gente tinha um time muito legal, um time jovem, um time com mulheres e tinham alguns meninos também, mas a presença da mulher começou a ser marcante nessa época. Tanto que a minha graduação, nós tínhamos ali umas 5, 7 meninas, a depender da matéria, e uma levada de homem. Já em 2009, que foi a turma seguinte, já veio quase meio a meio. Não tem essas estatísticas, mas a gente via muita mulher. Então, quando eu me formei, ainda era muito difícil ver mulher no corpo. Então, eram 12 engenheiros. Dos 12 engenheiros, não, eram 12 pessoas no time. Das 12 pessoas, tinha uma arquiteta e eu e mais uma engenheira. Para mim, isso era uau! Fantástico. Tudo isso foi contribuindo muito para que eu me motivasse, para que eu crescesse mais ainda, para que eu gostasse daquilo ali. Participei de licitações públicas. Ixi, conheci um mundo que a faculdade não tinha me apresentado. E me apaixonei, me apaixonei. E olha, quando eu fiz a graduação, eu falava assim: eu não vou trabalhar com projeto, eu vou tocar obra. Mulher, sabe o que eu queria? Eu queria um prédio de 10, 20 andares, com a minha placa bem bonita na frente, Leila Brito, responsável técnica. Pra mim era isso, status. E se eu te der um prédio hoje, você quer? Não quero, puta dor de cabeça, não, não quero. Se eu tiver que trabalhar com isso, obviamente, eu vou fazer o que é preciso, não vou ficar parada. Mas enquanto eu puder escolher, e eu acredito que eu vou poder escolher por muito tempo, porque eu trilhei esse caminho ao longo desses 11 anos, eu não quero. Cara, regularização de obra, a gente tem responsabilidade praticamente zero quando se comparado a uma execução de obra. Quando eu faço a regularização de uma obra pronta, a minha única responsabilidade técnica é ir lá fazer a vistoria, montar o laudo de vistoria, ou seja, não é uma perícia, é um laudo de vistoria, dizendo que se aquela construção pode ou não ser habitada. Imagina aqui, a gente tá aqui nesse lugar. Esse lugar aqui funciona há 20 anos. Você não tá vendo nada de errado nele. Tá tudo bonito, tá estruturado, as pessoas usam. Você faz, lógico, uma análise mais aprofundada de acordo com a norma. Faz o laudo. Por que você não vai aprovar isso aqui? É engraçado que muitos responsáveis técnicos, eles esquecem da responsabilidade que a gente carrega, né? Então é só um projetinho, tá aqui, um papel, um projetinho, mas esquece a responsabilidade que você tem ali. Diferente da regularização, a prevenção contra incêndio, ela carrega uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Mas eu vejo muita gente do tipo, esse aqui é tranquilo, deixa eu te dar minha RT. Eu falo, caraca, você sabe o peso de uma RT? Tem Vocês gente que conseguem vende olhar? RT, né? Gente, às vezes eu recebo WhatsApp assim, Renata, fulano vai fazer RT pra mim por R$ 200, consegue bater? Eu falo, cara, Eu pago 102 hoje, né? Dependendo do dia que você gente, assistir né? mais. Eu falo, olha, eu não sei como. Primeiro que lá em Cascavel o pessoal já tá muito acostumado, que eu sempre falo, não faço a RT do que eu não fiz. Mas dá pra você ver. Eu falo, não faço a RT do que eu não fiz, acabou. Eu fiz? Não vai ter minha RT, ponto. Então, esse ponto que você trouxe da responsabilidade é algo que precisa conscientizar. Sim. Eu vejo que o pessoal esquece a responsabilidade que eles carregam e às vezes pelo status, eu quero ser o engenheiro da obra. Mas, pô, qual o conhecimento técnico que você tem para construir uma obra? São 10 pavimentos. Se a Quanto gente você acha que ganha um engenheiro, o salário que Ai, ele faz pra um tocar uma obra? piso, talvez? 8 O mil? piso tá 8.000? Faço isso com uma regularização. Simples, simples, uma casinha simples, Exato! de bairro, a pessoa precisa fazer ali a Em uma documentação dela. semana. Digamos assim, a parte técnica de eu montar o processo de regularização, eu coloco 15 dias com calma, porque eu tenho Tá, mas se outros você clientes. sentasse pra fazer, considera que esse 4 engenheiro vai estar dias. trabalhando 8 horas por dia. 4 dias. Aí, é 4 dias, a isso. gente faz muito Então, rápido. eu vejo que a galera não coloca isso na ponta do lápis, Leila, do tipo, poxa, estou sendo o engenheiro responsável por uma edificação de 10 pavimentos, cada pavimento vai ter 4 apartamentos, então eu tenho 40 apartamentos. Em cada apartamento vai morar no mínimo 2 pessoas. Eu sou responsável pela vida de 80 pessoas. Caraca, como que não olha isso? Fora o processo de execução, tem toda a equipe de mão de obra, né? Tem tudo, tem muita coisa. Acidente de obra, material que não dá certo. Nossa senhora, não. Então, o pessoal fala assim, a área tá desvalorizada. Não tá. É os próprios engenheiros responsáveis técnicos que não valorizam porque não olham a responsabilidade que estão carregando. Exato, exato. Abrindo um pouco o leque, como que Leila chegou no Instagram?
como que surgiu o digital? Como que surgiu o curso? Como surgiu a maior comunidade que você tem? Como é que foi isso? Tá. Estava eu, então, lá no meu escritório, na loja de materiais para construção dos meus pais. Eu comecei a atender muita gente, porque na prefeitura eu comecei a aprender e as pessoas que chegavam no balcão da prefeitura, elas falavam: "Ah, o cartório, o banco pediu tal documento, pediu o projeto aprovado, pediu alvará, preciso levar para o banco", principalmente para fazer obra financiada. Aí eu comecei a entender, a própria população aqui de Montemor não tem consciência do que é que eles precisam. Faltam profissionais. Os próprios profissionais estão com os olhos nos apartamentos, no prédio de 10 andares. E aí eu comecei a pegar essa demanda, e aí eu montei uma equipe, porque eu trabalhava na prefeitura, então eu não tinha tempo para fazer as duas frentes. Então eu comecei a montar uma equipe dentro da loja dos meus pais, ali, e aí eu comecei a crescer e comecei a atender os clientes, tal. E aí foi crescendo, e eu comecei a entender que as pessoas não tinham consciência do tamanho da importância de uma regularização. Por isso que não é nem se falado na faculdade ainda. Porque as pessoas não entendem. Acham que, eu quero fazer uma obra. Tá, vou lá fazer. Depois que a obra estiver pronta, o documento. Depois que notificar o documento. E aí, eu comecei a entender que eu precisava comunicar às pessoas. Eu precisava falar para as pessoas. Nessa época, eu tô falando de 2015, talvez. Nessa época já começou o celularzinho ali na mão, né? Já tinha mais gente com smartphone, já estava mais acessível. E eu comecei a ter umas ideias de, vou gravar um vídeo. Eu lembro que foi até o desdobro de lote. A prefeitura da minha cidade tinha aberto uma lei para permitir que as pessoas fizessem desdobro de lote. E Que por é ser como se fosse o desmembramento? é, Tá. exatamente isso. Como as pessoas, de lá são muito são simples, a gente não tem acesso a tanta informação, as pessoas gostam mais de ficar ali no cantinho delas, acabou que Montemor tem muitos bairros sem a infraestrutura e para a prefeitura, naquela época, foi vantagem fazer essa abertura. E aí eu percebi que as pessoas não estavam se movimentando. Falei: "Caramba, as pessoas não têm consciência do que é essa lei". O que que é essa lei? Essa lei possibilita o quê? Você comprou um terreno e dividiu com seu irmão, metade seu, metade dele. Você não é dona 100% desse terreno, você é dona só da metade. Mas existiu uma matrícula, existiu um IPTU e existem pelo menos 2 casas. Tem gente que tem a casa da mãe e a casa dos 2 irmãos ainda. Quando você vai fazer qualquer investimento, ou vender, ou comprovar renda, você fica vinculada 100% a eles e tem coisas que não consegue, como, por exemplo, você vender. Aí, ou você pega a sua casa que custa 300.000, por exemplo, e vende ela por um valor bem mais baixo, porque você vai vender sem documento. Imagina você vender o carro sem documento. O carro custa 100.000, você vai vender por 30, 20. Quem é que Sim, vai pagar por um sem veículo sem documento? documento. A casa é a mesma coisa. A casa é a mesma coisa. E aí e isso, então, fazer a documentação dessas casas valorizariam os patrimônios de 30 a 50% Caraca. facilmente. A galera não tá tendo consciência do que foi que a prefeitura fez. E a prefeitura também não estava fazendo campanha. Aí você pergunta: "Como é que você entrou nas redes sociais?". Eu comecei a ter ideias de: "Tô aqui com esse celular na mão, e se eu fizer um vídeo e postar no Facebook?". Facebook, não era nem Instagram. Se eu postar no Facebook? E se eu fizer um vídeo e entregar no grupo de WhatsApp Caraca. da loja? Um vidinho de 1 minuto e meio, explicando: "Gente, quer valorizar", ou pegando a briga, né. "Quer parar de brigar com seu vizinho porque ele não paga metade dele do IPTU? Vamos resolver isso aqui". Rê, eu tive um período ali que eu peguei 10 desdobros em, sei lá, 10 dias, 15 dias. E cada desdobro eu cobrava em torno de R$ 2.000 só o meu faturamento. Tinha os meus custos ali, né, então não está incluso as taxas de prefeitura. Imagina uma recém-empresária, recém-formada, com esse dinheiro na conta bancária. Falo: "Tô rica". Se eu fizer isso no mês, imagina se eu tiver 30 regularizações de R$ 2.000 no mês. E o 60 processo mil. de desdobro é muito fácil. Os meus alunos, eu entrego para eles um modelinho, um projeto, que eles trocam as informações, pegam a matrícula do cliente, só trocam as informações, número da matrícula, nome do proprietário, vizinho de um lado, vizinho do outro, rua, Tá pronto. pronto. Fez uma análise técnica. Se tem construção, se não tem, se a legislação pede mais algum documento ou não, mas o basicão, que é o projeto que as pessoas, o basicão, né, o mais complexo, né, que nem é complexo, é básico pra caramba, que as pessoas têm medo, que é o projeto, falou projeto: "Ai, meu Deus, gente, eu entrego um modelinho ali para os meus alunos", o que tem de aluno meu que fala: "Siga o seu modelinho e sai fazendo 2, 3", hoje já tá uns 3.000, né, 2, 3.000 reais por cada processo.
Aí eu comecei a mandar nos grupos, mandar no Facebook. E aí eu percebi que eu precisava de ajuda, porque eu não tinha esse domínio de marketing. Até hoje eu sou aprendiz, mas na época, misericórdia. Na época eu não tinha, nem sabia o que era marketing. Gente, na minha cidade não tinha esse negócio, não. São coisas que a gente vai fazendo, eu vejo muito tem coisas que hoje me falam um nome do que foi feito, eu falo: "Ah, sério?" E a gente faz, assim, instintivamente, né, Sim, só vai fazendo. sim, Hoje se a gente nomear o que você fez uma prospecção ativa. sim. É isso, na época era tipo: "Vou gravar um vídeo e avisar as pessoas, Aí ponto". quando me falaram assim: "Ai, você faz briefing?" Eu O pensei que é briefing, cara? eu pensei que fosse, sei lá, tipo uma coisa de comer um brownie, alguma coisa da família do brownie ali, né. Aí, eu não lembro exatamente como foi que eu descobri, mas eu dei aquela disfarçada, aí eu entendi que o tal do briefing é só fazer análise da documentação, né. É os nomes bonitos, Os né. nomes bonitos, mas os meus clientes não entendem esses nomes, então eu não gosto de usar esses nomes no meu escritório. Perfeito. Eu gosto de me Entender o seu comunicar com o público. meu público, exatamente. Vamos fazer o diagnóstico do seu caso, vamos analisar a documentação. Eu sempre trago o nome fácil. Mas é muito isso, né? Ah, eu fazia isso há 11 anos, eu não sabia que eu fazia assim. É importante a gente citar que a galera que tá ouvindo, né: "Ai, nossa, a Leila falou que fazia tantos mil super rápido só colocando uma documentação". Entendam que a Leila tem um know-how muito grande, né. Então hoje, acredito que os seus alunos, depois de passar pelo seu treinamento, eles conseguem fazer isso de olho fechado com os braços pra trás. Mas antes disso também não dá pra qualquer um sair falando que a partir de amanhã vai fazer desdobramento e vai cobrar 3.000 e vai estar milionário, né. É importante a gente frisar isso pra vocês não pegarem apenas uma frase e falar: "Pronto, vou fazer só Vou fazer isso", só isso. sem Exato, nenhum conhecimento. Então exato. entendam que existe um know-how por trás, existe toda uma base técnica, afinal são 11 anos de experiência? 11 anos. 11 anos de experiência, é 11 anos. muito tempo. E também que fique claro, eu fiz esse montante aí naquele período. A lei de desdobro, ela é municipal e ela não fica aberta todo o tempo. Então eu não vou chegar em qualquer cidade anunciando: "Ai, tô fazendo desdobro". Não. É aquele período, porque não é benéfico para a prefeitura sair incentivando que as pessoas façam o picoteamento do loteamento, né. O loteamento já tá pronto, a pessoa vai lá e picoteia mais ainda. Aí um loteamento que foi preparado para receber 1.000 famílias, de repente tem 4.000 famílias, e aí não tem infraestrutura, e dá enchente, não tem escola para todo mundo, não tem hospital para todo Não tem mundo. como. Então não é vantagem para a prefeitura, eles não vão ficar abrindo isso. E a prefeitura abriu por um período curto ali, acredito que deva ter sido algo de 6 meses, no máximo 1 ano, e quando abriu, eu fiz esse envio dessas mensagens, eu tive uma quantidade de pessoas que receberam essa mensagem que tinham interesse, então elas vieram de uma vez. Obviamente, eu fiquei um bom período ali recebendo um por mês, um a cada 40 dias. Eu sou muito pé no chão, eu falo muita realidade para os meus alunos. Eu trago essa amostragem como um repertório de: "Poxa, olha o que aconteceu na minha vida", mas não é todo mês, não. Igual Receita Federal, eu falo muito de Receita Federal, porque é um dos serviços mais lucrativos que a gente tem, que é você sentar na frente do seu computador, preencher toda a documentação no sistema da Receita Federal e entregar para o cliente a documentação tudo via e-mail, então você não tem custo nem com impressão. A gente cobra ali em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 por cliente, é praticamente meu lucro. Aí se eu falo, um desdobro que eu cobrei 2.000, que eu cobrei 3.000, eu tenho talvez uma topografia, eu tenho uma vistoria para fazer, eu tenho um período que eu fico ali sentada analisando a documentação, eu tenho que plotar as plantas para levar para a prefeitura, para o cartório, tem um período ali entre a aprovação, a análise e aí a finalização do processo, então eu tenho custos. Desse valor, ele é meu faturamento, da receita é quase que Quase que noventa e zero de cinco por custo. cento é o meu lucro. Aí eu brinco muito, eu falo assim: "Gente, meu sonho é conseguir fechar 10, mas tipo assim, eu no meu mapa de sonhos, eu quero pelo menos uma vez conseguir fechar 10 processos de regularização na Receita Federal em um mês". Aí você fala: "Ah, poxa vida, né, ela tem mais de 100.000 seguidores, YouTube, não sei o que, não sei o que, você não Eu já tô consegue?". achando pouco, por favor, aumenta essa meta. Mas não consegue. Quer dizer, que tipo assim, não que eu não consiga, eu vou conseguir. Não é uma coisa fácil, por quê? A pessoa quando ela chega pra você pedindo para fazer a Receita Federal, o processo da Receita Federal, ela tem um processo de entender o que é aquilo, ela vai atrás da Processo documentação. lento. A Receita Federal nem sempre a pessoa vai ser isenta. Tem algumas vezes que ela precisa pagar um valorzinho ali da DARF para a Receita Federal. E esse valorzinho a gente tá falando de coisa 5, 10, tem cliente que paga 150.000. Então, a pessoa chegar para fazer orçamento, até acredito que eu já deva ter tido mais do que 10 orçamentos só de Receita Federal. Tô falando só de Receita Federal, no mês.
Mas até ela amadurecer a ideia, juntar o dinheiro, se convencer de que agora é a hora, Tem um processo de maturação. é. Perfeito. Mas entende quando fala assim: "Ah, nossa, você fez 30 no mês". Não. É uma data específica. Sim. Leila, muito obrigada. Meu Deus, passou-se quase 1 hora. A gente vai ter que gravar outro. Não A acredito. gente vai ter que fazer outro pra poder conversar mais, porque é muito assunto. E, pessoal, onde a galera. Eu Antes tô de eu chocada, eu tô falar. sentindo que faz 10 minutos que eu tô Aham, aqui. parece que faz, né? 5 minutos. Eu tava vendo aqui o. Como que é seu nome, moço? O Christian me olhava, Eu falei, gente, eu acho que a gente tá dando tempo aqui, ó. Tô vendo. Leila, como que a galera te encontra nas redes sociais? @leilabrito_eng. Só ver uma de cabelo enrolado, João, capacete. Lucas vão colocar aqui pra nós, pra vocês poderem ir lá, procurar a Leila, ver essa questão, quem quer entrar nessa área, regularização e tal. Às vezes o pessoal vem me perguntar, eu falo, não sei, não faço isso, vão falar com a Leila, só faço bombeiro exclusivamente. Então, falem com a Leila, procurem ela, chamem ela lá no Instagram, enfim, no WhatsApp, não sei, em algum lugar onde vocês encontrarem. Leila, muito obrigada. Vamos ter que marcar um outro podcast pra gente falar sobre empreendedorismo feminino. Nossa. E Eu falar quero. sobre regularização comercial, que tem bombeiro. A Também. Nossa, já regularização tem de 3 obra, ela episódios. a regularização de obra, comercial, ela é basicamente toda palpada na parte do bombeiro. O bombeiro dita a regra do que tem que ser aprovado na prefeitura, a vigilância, porque a gente tem todo as exigências do corpo de bombeiro. Cara, tem muita coisa pra gente falar. Quantas visualizações esse vídeo precisa pra você voltar pra gente fazer uma só de bombeiro? Bombeiro e regularização. Qual que é a média de visualizações que você tem pra eu ter uma estimativa? Não sei. Também não. Mas coloca a sua meta, quero ver. Cara, Baseado nos seus pensando nos meus vídeos. seguidores. Quanto que tem 1000 que ter? visualizações No YouTube? no YouTube. Meu Deus, gente, vocês estão muito ferrados. Tamo não. Vou Vai ter valer que a ficar pena. atualizando a página pra ficar contando visualização. 1000 visualizações no vídeo pra você voltar e a gente gravar uma de regularização com bombeiro. De bônus, já ganha empreendedorismo feminino daí, né? A gente já grava 2. Você sabe que eu volto de graça, né? Não precisa nem ter visualização. Precisa sim, senão ela não vai voltar. Pode cortar essa parte. A gente vai pôr essa condição. Beleza, se você quiser que eu baixe a condição aqui, eu baixo. Não, pode baixar. A gente vai lançar sem 500. aqui. 500 Não, visualizações. 1000. 1000? 1000 é 1000. 1000 é 1000, tá bom. Começou no 1000 é 1000. A gente vai Vai sair ser desse prepotente, vídeo. né? Prepotente, eu acho é pouco. Vamos? Vamos, gente. Vocês não querem conteúdo? Tem que engajar, pô. A gente vai postando esse vídeo. A gente já avisa no Instagram, bateu 1000. Eu venho pra São Paulo de novo. Leila vem pra São Paulo de novo. E a gente grava 2 daí. 2. Um de empreendedorismo feminino e um da parte de regularização com bombeiro. A gente vem com técnica, né? A gente vem com técnica. E se quiser, a gente até pensa em fazer um ao vivo pra vocês. Já Gostei. coloca aqui, ó. Pá, pergunta, 2, resposta, vai. Leonina, a gente vai falar o dia inteiro. Nossa, a gente vai pegar o Fazer um estúdio curso. um dia pra nós. Leila, muito obrigada. Pessoal, quem ainda não segue o Prevcast no YouTube e no Spotify, segue. Comenta o que vocês acharam. Me manda lá no Instagram quem mais vocês querem que venham participar. Então, Leila foi uma das pessoas que já tinha sido indicada. Conversei com ela, ela veio. Então, comentem, falem pra gente o que vocês gostaram. Siga esse vídeo, compartilha e vão procurar a Leila lá no Instagram. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui. Beijo!